Eu tô aqui com duas lendas do hardware pra gente falar sobre hardware lendário. Falar especificamente sobre aqueles que marcaram a sua vida ou que ainda vão marcar. Aqueles lançamentos que foram muito bons ou nem tão bons assim. E a gente vai aproveitar aqui o gigantesco histórico vivo do Adrenaline pra gente descobrir os hardwares que eles têm por aqui que marcaram a história e alguns que, inclusive, hoje deixaram algumas marcas, memoráveis ou não. Eu tô aqui com o Diego Kerber e com o Emerson BR e você vai acompanhar um tour aqui pela história do hardware e vai lembrar de muita coisa boa ou nem tanto que aconteceu no seu PC ou que pode acontecer agora, neste quadro que não tem nome. Pausa rápida no vídeo para falar sobre algo que você talvez ainda não saiba. Se o seu PC ainda roda o Windows 10, atenção, o suporte para ele já acabou. E essa pode ser uma boa hora para atualizar para o Windows 11, porque eu tenho uma dica para você. Windows 11 Pro original com desconto especial. Ou você pode optar pelo Windows 11 Home e o Office 2019 para completar o seu kit. E é bem fácil, entre no site gvgmal.com, digite o código LOCK para ganhar 25% de desconto. Na oferta da Black Friday, a chave para o Windows 11 Pro sai por apenas R$ 136. Finalize o pagamento e receba a sua chave na hora. Daí é só ativar e pronto, seu PC está atualizado. E com o mesmo código você também pode comprar moedas, itens e cartões de jogo. Com a GVG Mall você ganha economia e tranquilidade, com o suporte dedicado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Devoluções e trocas sem dor de cabeça. Os links estão na descrição desse vídeo e clica no link certo para não cair. Inclusive, esse aqui basicamente é um collab que a gente fez aqui com a Adreno e tem uma outra, né? Tá o Emerson também, eu tô lá. Eu tô lá também? Ah, eu tô lá aqui no caso, né? E lá a gente fez um vídeo falando sobre as placas de vídeo especificamente. Então, se você quiser dar uma olhada sobre a história das placas de vídeo, a gente fez algumas seleções bem interessantes e mostrou aqui todo o acervo do Adrena, né? A gente se aproveitou do acervo do Adrena para mostrar modelos super legais, alguns que você nem lembrava mais por boas razões, talvez você nem deva ver esse vídeo então. Vai trazer traumas de volta. Vai, com certeza, mas dá uma conferida lá no vídeo. E aqui a gente resolveu expandir um pouco, né? A gente começou com placas de vídeo e eu falei, cara, é um desperdício a gente ver tudo isso de acervo, a gente não dá aqui mais uma fuçada. Porque tem muita coisa legal, tipo processadores que já foram aqueles mais desejados, placas de vídeo que já foram desejados na época, outros que eram indesejados. Inclusive, a gente vai incluir os hardwares atuais para ver, será que o hardware de hoje é pior do que o que era antigo? Será que é possível ter uma decepção maior do que naquela época, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem? Vamos dar uma conferida. Para começar, a regra é não tem regra, né? Porque basicamente a gente pegou o vídeo do Adriano, desconstruiu e vamos reconstruir. Então o que a gente vai fazer aqui é dar uma olhada no geral. Eu acho que o que ficou um pouco de fora lá foi processador. A gente falou bastante de placa de vídeo. Eu acho que ainda tem espaço pra gente escolher aqui, mas eu quero começar por processadores. Tipo, aqui a gente tem um acervo enorme, tem os CPUs aqui, obviamente. A gaveta nossa completinha em ordem. Tem a gaveta com várias gerações de processadores AMD e Intel, mas a gente tem também as embalagens que dá pra lembrar bastante, assim, tipo, do que foi de lançamento. Eu vou deixar os CPUs aqui de ladinho um pouquinho, mas eu vou pedir pra vocês escolherem, tipo, qual que é a embalagem mais legal que já teve de processador, e incluindo qualquer geração. É claro que pegando o contexto da época, né? Tem algumas que, tipo, né, não tinha. Então, cada um escolhe uma. Eu vou procurar uma aqui, que eu acho, porque tem duas que eu já olhei e gostei. Cara, é que assim, por muito tempo, caixa de processador foi sempre esse rolê aqui, né? Sim. Esse sempre foi a caixinha normal, né? Tanto que aqui, essa aqui é a parte nossa das caixinhas, que é meio mais cenário, né? A gente tem um canto atochado do depósito velho que é tudo quadrado, assim. Full caixinha de processador, né? Mas assim, normalmente quem puxa as caixas mais diferentes é tipo a AMD com a sua latinha. A latinha foi... E depois de um tempo de tédio de novo, foi a AMD meio que puxou o carro das loucuras com o Threadripper, né? Threadripper foi bem louco. Mas o próprio, se você pegar os próprios Ryzen 9, né, da segunda, acho que da terceira geração, eles também vieram com as caixinhas mais rígidas e tal, né? Parecia um produto premium. Até parecia que você estava pagando milhares de reais no produto. E é porque você tava mesmo, na verdade, né? Mas era bem legal. E depois agora eles voltaram com essa pouca vergonha dessas caixas de papelão. Mas né? O que realmente você estaria pagando milhares de reais vinha com a cor preta, que é a caixa preta, né? As Black Edition. A série Extreme realmente... Você já escolhe o seu... Ah, eu acho que eu vou com essa aqui. Essa daí realmente é muito bonita. Difícil de bater, eu vou te falar, cara. Isso aqui foi a Intel se coçando um pouquinho depois das caixas do Threadripper. O pessoal fala muito dessa. Essa aqui é a primeira geração Threadripper e essa aqui é a segunda geração Threadripper. E acho que a Intel percebeu como chamou a atenção as embalagens novas e se coçou e tentou fazer alguma coisa maneira, pelo menos pro Core i9. E aí saiu essa caixinha aqui, que é um negócio... Como é que chama isso aí mesmo? É um... vários lados. Ó, parece que abriu um Kinder Ovo. Agora é o desafio. É o Kinder Ovo da Intel. Eu tive que ouvir muita gente me xingando porque eu não sabia pronunciar o nome desse negócio. Como é que é? Isso aí todo mundo sabe, é óbvio. Deixa eu contar quantos lados tem esse berosca aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 dodecag...
É um dodecaedro. Dodecaedro. Quantas faces ele tem? Essa é uma parte engraçada desse aí. Mas a gente vai contar depois. Vamos selecionar o resto. Ok. O Kerber já escolheu um. Eu sou de humanas e tá me fazendo fazer conta, mano. É que assim, esse pra mim foi bem icônica, essa embalagem. Essa é uma das mais... Eu acho essa visualmente mais bacana, tá? Essa daqui eu entendo que é, então eu vou deixar para uma outra sessão, porque essa daqui, Só vou esperar na visualmente, minha TI, né? Ela tem uns triangulinhos também. provavelmente é uma das mais legais que já saiu de processador, cara. É sempre, mano, tanto de detalhe que tem pra uma embalagem de CPU, né? De novo, parecia que você tava gastando milhares de reais num processador, porque você realmente estava gastando milhares, muitos. Então essa vai ser a minha. E aí, Emerson, não sobrou muita opção O que eu legal, gostava né? dessa aqui é quando você jogava uma luz assim atrás, ficava um efeitinho maneirinho precisa ser assim. uma luz mais a mais. Mas eu dei o meu melhor. Não foi o suficiente. Ela ficava o olho de Sauron atrás, né? Demorou pra escolher, perdeu. Essa aqui é simpática também, eu acho maneiro. Essa aqui tem o... Vou nela. Essa é bem legal. É legal. Porque essa daqui, pra quem gosta de comida, vê um waffle aqui. Um waffle. Que é esse carinha aqui, ó. Inclusive eu uso de cenário lá no meu canal também. É bonito, essa embalagem ficou Então, muito o do maneira. 12900K era mais legal porque ele era dourado, né? Ah, e a verdade, caixa era era um dourado. pouco maior do Exato. 12900K. Tá, não tá tão fácil. Você acha que é essa aqui? Leva? Eu acho que é essa, porque essa daqui, como eu falei, tipo, tem uma parte legal da história. Se você contar, quantos lados tem, Kerber? Não, vamos entrar nisso de novo. Por 12 favor, lados. não tem 12 lados. Tem quantos? Quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é possível. E o outro lado é simétrico? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. E aí ficou a especulação, tipo, o nona geração ele tinha quanto? 8 cores, 16 threads. Por que tinha 12 o negócio? Porque supostamente esse era para ser o do 8700K. Existem algumas teorias de que, na verdade, esse daqui era para ser a embalagem do 8700K e, por algum motivo, a Intel foi obrigada a lançar antes um processador com 6 cores, 12 threads, e supostamente esse aqui seria um processador de 6 cores, 12 threads. Mas como aconteceu um evento histórico chamado Ryzen, graças a Deus, aí a Intel foi obrigada a, né, dar uma agilizada. E aí, não dá para pôr mais núcleos aqui. Aí do nada aparece 8. Aí depois, agora não cabe mais, gente. Aparece 12. Aí eles falaram, não cabe mais. Aí realmente não cabia mais. Então apareceu 8, né? Voltou pra trás, né? Exato. Bom, esse aqui eu acho que, cara, é muito bonita. Eu acho que é uma das embalagens mais legais. Inclusive agora retrocedeu, né? Nos Ryzen 3000, o Threadripper nem foi grande coisa. Dos 5000 eu acho que virou nada. Sim, né? sim. Então é assim, aqui é na época que a AMD se esforçava. Agora ela não precisa se esforçar mais. Infelizmente, né? Então eu votaria nessa. Quem vai ter que fazer isso é esse carinha aqui. Então, nas embalagens. E o pior é que se você pega o 12900K era mais legal, aí o 13900K 14900K aí você pega agora o Core Ultra e fala, não, marmita, não, Intel, né? Pô, marmitinha descartável, aí não dá. Eu acho que de mais legal, Threadripper, verdade. a não ser que vocês tenham objeções. Você consegue defender o seu voto? Não. Eu gosto muito do esquema do offer ali. Offerzinho. Eu acho muito bonito. Eu acho legal. É uma das coisas... Tem uma aqui, ó, que é essa daqui. Ela tem um negócio bacana. Parece um boneco que você tá tirando. É. O action figure da AMD. Aqui, ó. Essa daqui tem um negocinho legal. Sim, o Paranauê que o processador ficava aí dentro, né? Então. Emerson, a gente tinha que escolher entre 3, aí você ele já resolveu foi lá e trazendo ele um quarto processador. aumentou a dúvida, É assim obrigado. que você resolve a nossa disputa. Ajudou bastante, foi legal. Beleza. Não, eu vou dizer que assim, eu acho que essa daqui provavelmente foi uma das melhores épocas da Intel para embalagem, porque isso aqui é muito Diferente. legal, muito Não, legal, esse daí né? tem gente que vende até hoje por 200 pila, só isso aí. Só a caixa? Só a caixa. 200 Eu podia fazer esse 200 aqui. pila com isso aqui. E tá parado no estoque. Tá parado em estoque. Então, esse é um dos mais legais, eu não sei. Eu acho que essa é a embalagem mais legal que tem, mas essa provavelmente é uma das mais icônicas. Mas como é mais legal, eu voto nessa. O 9900K foi um processador que a galera É um comprou processador com força, icônico, né? mas aí é outra categoria. Qual a embalagem mais legal? Vamos parar de inventar categoria. Foi mal, foi mal. Então vence o Threadripper. Vai, vamos O ver. Threadripper como a mais legal de todas, essa daqui, das Ryzen 2000. Até por ser a série que puxou de novo as caixas loucas. Exato. E aí você pode discordar à vontade nos comentários, como diz o Diego, pra você estar errado. Mas essa daqui provavelmente é a mais legal que teve de todas. E claro, ainda falando de processador, a gente falou de outros, né? E assim, muitos marcaram época. Aí vai depender do usuário, né? Porque tipo, depende de qual era a tua condição financeira na época, né? Se você era uma pessoa mais abastada, você ia ter processador. Pra mim foi o i9, não sei. Agora, se você não tinha, é meio difícil. Então, acho que o mais legal é a gente pegar qual que foi o mais revolucionário que teve. O que, sabe, disruptivo, que quebrou o mercado de uma forma importante, porque tiveram vários, esse vai ser difícil.
E a gente tem alguns candidatos. Eu já achei o que eu... O Emerson tá na gaveta enquanto a gente tá foi falando. na gaveta já, a gente bobeou ele. Já sei. Inclusive a gente pegou 2 candidatos bons aqui, pelo menos, né? Pelo menos 2 bons. É que esse cara aqui, eu acho que quase não dá mais pra ler o nome. Aqui, eu achei. Sinal que ele trabalhou bastante, Eu não sei né? se você vai concordar comigo, mas eu acho que esse daqui foi muito... Deixa eu catar outro nome, dá spoiler do que Meu você pegou. Deus, ele... o cara foi procurar O cara uma... foi pegar na sala especial ali, pô. Aí ele foi pegar no... Deixa eu dar uma olhada aqui. Cara, é difícil porque... CPU, cara. Esse daqui ele marcou o meu canal, inclusive. Deixa eu ver se eu vou achar o cara. Esse serve, é um bom representante. Ele já trouxe uma caixa. Já vim trazer um da caixa, deixa eu ver se tem mais alguém que eu gostaria. Ah, tem mais um cara que eu quero destacar. E ele vai lá no estoque, né, do negócio. Só pode pegar um ou pode pegar 2? Não, pode pegar mais, você pode gerar Eu vou nossa pegar 2 dúvida na aqui pra cabeça que não tem fazer problema. uma comparaçãozinha. Esse aqui eu vou esconder. Esse aqui é elemento surpresa. Eu tenho um candidato surpresa aqui. E tem um competidor secreto aqui atrás. Eu facilitei um pouco a nossa vida. Eu acho que esse aqui é meio fácil da gente concordar, que eu não vi os outros candidatos ainda, mas... Eu peguei o 1700X aqui, mas eu queria pegar mesmo o 1700. É a mesma coisa. Muda um pouco a questão de clock do XFR, mas por que eu acho que o 1700? O Ryzen por si só, a primeira geração Ryzen, foi disruptiva em vários sentidos. Primeiro porque acabou com o FX, então FFX. Segundo porque trouxe 8 cores e 16 threads para mainstream, e trouxe 6 cores e 12 threads para mainstream. Lembrando que isso é 4 núcleos de 8 threads, era o que havia. Era o que era o 6700K, na verdade, era o cara, né, que era uma Intel falando, não, é o máximo que dá para colocar no monolítico. E a AMD trouxe, né, os CCDs, CCX, não lembro quem veio primeiro, mas enfim. Veio os CCDs, separou os núcleos, aí virou piada, porque a AMD colando seus chips, passando colinha, costurando as coisas. E o porquê que eu acho que o 1700 ele é legal? Porque 8 cores, 16 threads, e o 1700 ele era relativamente acessível. Sim. Então eu lembro até hoje, quando a gente fez os testes lá, tipo, o Abílio tinha o 1700 e a gente abriu, sei lá, 4 jogos simultâneos. Por quê? Só porque a gente podia, entendeu? Então era super interessante você falar, cara, olha o poder que você deu pro usuário, né, doméstico, com 8 cores e 16 threads. Então, cara, esse aqui pra mim foi um dos provavelmente mais disruptivos dos últimos anos, né? Pelo menos pra nós atualmente. Se você perguntar pra algumas pessoas mais antigas, né, de DNA com data de nascimento mais avançado, elas vão dizer outros. Mas esse aqui eu elegeria um bom representante da linha Ryzen de primeira geração. Eu pegaria um Ryzen, mas não exatamente a primeira geração. Porque eu acho que a primeira geração e a segunda geração, Zen e Zen+, tinha alguns problemas. Beleza. Eles fizeram a Intel se coçar e aumentar a contagem de núcleos de threads. Mas tinha problema tinha que ter memória rápida, porque o Infinity Fabric ficava lento se a memória não fosse rápida. E aí, se você não tivesse uma memória... A gente passou muito isso no Adrena também, que a gente testou com memórias com velocidade padrão do DDR, e isso era um inferno nos comentários. Mas... tinha várias limitações. Então, por mais que a contagem de núcleos de thread subiu bastante, em games não se saía bem ainda com a Intel por falta de performance por thread ainda da arquitetura Zen. Agora, teve um momento assim que a Intel, que a AMD foi evoluindo e um momento que pra mim, tipo, o Zen agora coloca o Intel Core no bolso em todos os aspectos, é a série 3000 pra frente. Foi a virada mesmo. Realmente fez uma diferença boa. O que acontecia? Eles já tinham mais núcleos de threads, mas eles não tinham o single thread ainda. A série 3000, ela passa a ter aquele cache que eles chamavam de gaming cache na época, mas é só muito cache. Marketing tem que dar um nome bobo. Mas, e por ter muito cache, melhorou muito a performance em games, então parou de ficar atrás da Intel, porque era assim, Cinebench a AMD atropelava. Em games, a Intel ainda às vezes tinha uma dianteira ali, porque 4 núcleos, 8 threads, vários jogos tava de boa com isso. Só que a partir da série 3000 a gente começa a ter a AMD começando a bater em todas as frentes, single thread, multi-thread. Então pra mim, o processador, eu não achei a caixa exatamente do que eu queria. Esse aqui é o 3500X. Mas imagina... Não é exatamente o melhor, né? Imaginem que esse aqui é um Ryzen 5 3600. 3600, é verdade. Cara, esse processador foi muito pancado. Então foi a AMD maturando o Zen o suficiente pra colocar a Intel na situação que ela tá hoje, basicamente. Realmente. Não, tipo, foi realmente... Aqui foi o ponto de início, eu achei que foi importante, porque, cara, cá entre nós, naquela época, a gente não imaginava que a AMD... O pessoal, eu tive informações na época que falava a AMD vai ficar muito boa, aí você fala, puta, mas vocês têm um FX, cara, tipo, não dá pra dar muita credibilidade. Não, porque a gente vai ter um negócio sensacional. Ah, tá bom, então eu fui totalmente incrédulo. Aí você pega e fala, caramba, os caras realmente fizeram. Ainda não era, agora aqui realmente. Aí falou, pô, caramba, os caras realmente conseguem brigar de igual, não tem mais a desculpa. Não é mais o AMD é legal, você só precisa. Não, era só instalar e sair usando, isso aqui teve um ganho de 50% de PC sobre os FX. Sim. Foi um pulo absurdo de performance.
Mas ainda, que nem eu disse, os dois são relevantes, mas são em tempos diferentes. O começo da trajetória do Zen, mas aqui é um momento que você não precisa de memórias rápidas para ter desempenho. Você não tem cenários em que está muito atrás dos Intel Core, maturado. Então, de certa forma, é uma continuidade as nossas duas escolhas. Se complementam, né? Mas eu tô vendo que alguém vai defender a Intel aí no canto, hein? Temos um representante aqui, ó. Pra isso daqui poder nascer e conseguir fazer o que fez, pronto. teve que passar por esse daqui, teve que apanhar muito pra isso aqui. Aqui eu tenho um que é icônico pra mim, porque na época a gente era o que dava pra... Aliás, na época a gente conseguia comprar um processador high-end por menos de R$1.000. Hoje em dia é bem mais dinheiro do que isso. Esse aqui é o i7 2600K. Ah, pô. 2600K. É um processador que ele era muito bom de overclock. Inclusive no meu canal tem vários vídeos de overclock. Ele subia pra 4.5. Hoje passa dos 5 GHz, né? Mas subia pra 4.5 GHz, temperatura lá embaixo e tal. Era muito bacana, esse processador foi excelente. Era um quad-core 8 threads, né, tradicional, mas que dava Mas pau na época que isso era muita coisa. Não, na época que ele foi lançado, ele era dominante. E ele veio justamente depois da... Ah não, ele teve o 2... Ele é um SandBridge, né? Isso, teve um 165K. É que esses aí também meio que passou despercebido. A série 2000 Antes foi... de Cristo, depois de Cristo já se rolê. É, tipo Eu esse tava aí. me martirizando no FX, eu não sei o que acontecia do outro lado. Feliz da força. Então. E aqui era muitas alegrias, né? Deu muitas alegrias. E o outro carinha aqui, que talvez foi o... ele teve o 7700K, mas o 4790K também era um... Eu achei que eu seria capaz de apostar que você tava com um 4770 ou um 4790K na mão. Que esses dois, pô, pra quem queria montar uma máquina entusiasta na época, ele era 4790, exatamente. Esse aqui já é a garganta do diabo, né? Que era chamado Devil's Canyon lá, né? Mas ele era bem quente e tal, mas é assim, subia clock pra caramba. Era quente pro padrão de 2010. Pra hoje em dia ele vai falar só que hoje em dia ele tá de boa, né? Hoje em dia hoje em dia um 14600K esquenta mais que esse Core i7 aí. 14900K olhando isso aqui e falar... E olha que ele tem um form factor bem menor, né? Então, tipo, uma área de dispensão menor, uma litografia os mais novos alta, tem área né? maior e esquenta muito mais aqui. Exatamente. Mas foi esses dois aqui que eu escolhi. E o meu competidor surpresa. Não, eu não acho que ele deva ganhar, mas ele merece ser mencionado. Pentium God. Pentium G456, mano. Filhão, isso aqui... Pode crer. A Intel... Ela cometeu um erro quando ela deu Hyperthread pro Pentium. Ela não sabia o monstro que ela estava soltando. Dando contexto, né? Os Pentiums eram os 2 núcleos, 2 threads. Ou seja, derretiam nos jogos. Tem 2 threads, o negócio não ia, tá ligado? Só que aí a Intel decidiu nessa geração, a série G3000 não tinha, né? Acho que era 2 núcleos, 2 threads. Na série G4000, esses Pentiums dessa geração, vamos deixar o pobre ter Hyperthread. Vamos deixar o pobre mundo fazer Hyperthread? E deixaram. E aí nasceu um God. Exatamente. Pentium God. Esse processador ficou um tempão no PC baratinho. O que acontecia? Por ter só 2 núcleos, ele era, coitado, não podia fazer muita coisa ao mesmo tempo. Só que ele estava numa arquitetura na época com um bom poder de single thread. Sim. Então a única coisa que faltava pro Mini não abrir as asas e voar era o Hyperthread. E aí eles deram as asas e foi o timing perfeito pra incomodação da Intel, né? Porque na verdade, assim, era uma época que o Hyperthread fez toda a diferença e que o IPC que ele tinha era mais do que suficiente pra rodar basicamente tudo que tinha. Os jogos estavam naquela virada do tipo, tamo entendendo muito como que funciona esse negócio de multithreading ainda, mas IPC a gente gosta muito, então joga tudo no núcleo. E aí botaram... Isso aqui incomodou muito a Intel, né? Isso aqui foi... Quem é mais jovem deve ter visto os i3 da vida, quando entrou o i3 10 e 100 da vida. Isso aqui foi o i3 10 e 100 da época dele, vezes 10, entendeu? Incomodou muito a AMD também, né? Porque assim, era muito difícil você explicar pro cara que ele precisava gastar, sei lá, com um processador desse, se isso aqui rodava o GTA. O cara pegava, mas peraí, um GTA com uma 1050 Ti, que isso aqui custa muito mais barato, eu vou ter que comprar isso? Não, GTA. E o pior, hein? Teve um vídeo recente que eu vi do canadense testando esse processador de um PC que ele comprou aleatoriamente na Inglaterra e, pasmem, ainda roda muito bem. As coisas que rodavam na época, né? Só não abra nada em segundo plano. Não. E se o Windows começar um update, teu jogo crash. É muito engraçado você ver o processador sofrendo pra fazer nada no Windows hoje em dia. Ele colocou o Windows 10, ele faz nada, ele fala, tá 100% fazendo nada. Mas assim, vamos lá, temos que fazer por eliminação. Eu assim... O meu voto é que nenhum desses dois eu votaria como, assim, os que, sabe, marcaram algum tipo de revolução. Eles foram processadores super importantes, marcaram época, né? Mas eles não foram forçados a mudar nada, né, no mercado. Esse aqui, realmente, se você for considerar que adicionou o Hyperthreading e que você falou, deixou o pobre sonhar, eu acho que é legal, mas eu não sei vocês, eu acredito que estaria entre esses dois. O que vocês acham? Entre Zen de primeira ou Zen de primeira geração ou Zen 3?
Zen 2, desculpa. No Zen 2. Eu acho que o 3600. Até hoje, mano, você vê... até hoje a gente usa de referência... O Digital Foundry usa muito o 3600 como processador de ainda teste. hoje ele é a linha de corte, então dá pra dizer que ele foi mais disruptivo, né, ou mais importante do que a primeira geração, né, aquilo. Isso aqui engatinhou pra isso aqui poder correr. Exato. Mas é tão importante que ainda hoje um 3600 ele ainda é uma linha de corte pra muitos falar, o jogo, precisa de um 3600 ou melhor, então ele ainda consegue sobreviver bem, né? E a plataforma como um todo, né? Então isso aí a gente tem que, obviamente, tirar o chapéu pra AMD, porque a M4 é... E é mérito porque eu tenho um bom single thread, né? Porque esse daqui, pela quantidade de núcleos, ele é muito bom. Só que como ele não tem um single thread muito forte, então dependendo do jogo, ele realmente vai... Ele não sobe os FPS. Ou você tem que ficar lá comprando memória super rápida. E é outra coisa que faz eu não querer pôr um Zen de primeira geração como processador disruptivo, que o disruptivo era a minha paciência dando boot nessa negócio. E sem contar a questão de incompatibilidade, porque a placa-mãe, porque você não pode usar mais que 2 pentes, porque tem isso, porque tem aquilo, era cheio dos, sabe, tipo, é muito bom, você só precisa. Aqui é onde acabou, você só precisa. Então, acho que estamos de acordo que os Ryzen 3000, né, ou Zen 2, a AMD nunca foi muito boa com o nome, né? Não faz sentido. Se o Cache 3D tivesse chegado nessa época, então, hein? Nossa esse vai para uma próxima categoria. A gente vai mudar um pouco para vocês ficarem até o final. Aliás, deixa o like, se inscreve no canal aí, clica no sininho. A gente vai voltar com o processador porque tem uma última categoria muito importante que vai ajudar você que está hoje montando o PC, porque não é só de velharia que a gente vive, tem hardware novo aqui também. Mas eu quero partir um pouco para GPU. A gente fez várias brincadeiras legais lá do Adrena, né? Categorias que a gente normalmente não faria, mas eu queria fazer as tradicionais aqui, né? Hoje é muito difícil. Eu quero ver qual que vai ser o nosso desafio aqui, porque você lembra, né? A gente fez um desafio com o Savo lá, a gente falou, high-end, mid, entrada, não sei o que, e a galera tem um pouco de dificuldade de entender que isso muda de acordo com gerações e de acordo com preços e tal. Então, o desafio agora é, qual a melhor placa de entrada de todos os tempos que nós encontramos? Tem que estar aqui, né? Obviamente, que nós temos aqui no estoque do Adrena. Então tem que ser aquela que foi a melhor por todas as características que uma placa de vídeo de entrada apresentam. Então vamos catar. Valendo! Vamos catar isso aí. Eu acho que a minha vai estar... Mas tem várias boas representantes. Nossa, olha ela aqui. Essa aqui é na 950? Ela não foi tanto uma 750 Ti. Ela não chegou ao nível dela. Aqui estão as 1050, se é o que vocês estão procurando. A 1050. A 1050 eu acho com que... certeza é uma concorrente. 1050 eu acho que é cadê muito 1050? importante. Cadê a 1060? A 1060. É essa laranja da Gigabyte, é uma 1060. Deixa eu pegar aí. Uma 1060. 1060. Eu acho que é essa aqui que eu tô procurando. Apesar de ser gigantesca, ela não é o que você pensa que ela é. Tem uma que eu não sei se a gente vai encontrar, que é a... Puta, ela teve vários nomes, né? Que foi a primeira dela foi a HD 7870. Eu acho que ela foi a primeira interação. E depois ela virou várias placas. E eu vou explicar por que isso gera tanto debate. Coitada, é a mais feia, né? Bom, temos algumas representantes aqui. E aí, por que é interessante? Eu quis trazer isso aqui. Inclusive, eu trouxe uma para aumentar o debate. Aliás, tem duas. Bom. É que a gente começou a voltar muito no tempo. Era a escavação A gente começou a ter um problema. Poeira. Essa aqui não via a luz do dia faz tempo, galera. Bom, aqui nós trouxemos algumas representantes e é legal isso aqui, porque até hoje você já deve ter se deparado com o infinito debate do o que é entrada, intermediário e high-end. Eu vou falar bem a verdade, eu acho que é meio freestyle. Depende muito de geração, depende de posicionamento, depende do ponto de vista. A fabricante diz que é uma coisa, o público diz que é outra, a gente diz que é outra e o mercado diz que é outra. Para mim, o interessante seria justamente o posicionamento por preço e performance, né? O que se subentende há muito tempo é que o de entrada é o que vai pegar a resolução mais baixa ou mais popular, o intermediário que vai pegar a resolução intermediária e o high-end que vai pegar a resolução mais alta, tá? É um dos entendimentos. O outro é que, dependendo do preço, mas preço é uma coisa relativa. Então, como é que você vai, né, determinar o que é? Então, aqui eu diria que, pra gente determinar que é entrada, a gente vai pegar a resolução de entrada pra época. Tá, pode ser. Porque senão vai ficar meio complexo e elas são de épocas diferentes. Aí você pode dizer o que você acha que é nos comentários. Vai A tá gente errado, não liga, provavelmente, mas também não liga. Mas... É bom, dá flame, a gente gosta. Pegamos algumas representantes aqui. Essas aqui foi bem icônica. Você pegou isso aí pra encher o saco, essa aí tá na sua mão já? Não peguei. Como assim pra encher o saco, cara? Foi uma das mais icônicas pra mineração. Bom, cada um começa defendendo a sua, por favor. Vamos lá. Vamos começar com essa aqui. Essa aqui é uma que fez eu repensar como eu faço análises no Adrena. Essa aqui é uma RX 570. Por que eu digo isso? Porque o que aconteceu? Quando eu escrevi a análise, tava produto recém-chegado no Brasil, tava com preço muito alto. E aí descasquei o produto, porque óbvio, era muito cara, não valia a pena versus as rivais da Nvidia na época e tudo mais. Só que aconteceu uma coisa chamada encalhar. E aí chegou um momento em que as RX 570 tava vindo de troco. Teve um momento que a RX 570 era uma placa de R$400. Exato.
Eu lembro de ter feito, uma época, ela foi uma das placas do PC Ideal Adrenaline, um dos primeiros que a gente montou. Ela estava por R$499. Era absurdo. E pro nível de performance que ela tinha, era muito alto. Então eu passei a também cuidar um pouco meus textos nas reviews, sendo mais específico sobre. Quando eu critico o preço, situar no momento. Sabendo que esse produto pode sobreviver alguns anos no mercado. E ser vendido barato, exato. Porque depois, pelo preço que ela começou a ser vendida, ela virou a placa do PC Ideal do Adrenaline e tudo mais. Então ela virou a placa para você fazer o seu PC Gamer. Eu não diria que funciona bem esse texto, eu já ouvi muita gente falar, não existe placa de vídeo ruim, existe placa de vídeo no preço errado, com ressalvas. Tem placas de vídeo que são ruins em qualquer preço. Porque ponto. Existem placas que não rodam os jogos, aí é diferente. Não dá, beleza. Mas assim, as placas normalmente encaixadas em faixas de preço, esse é um exemplo. Mas eu peguei essa daqui, é legal porque elas são tecnicamente a mesma placa, mas não são a mesma placa. Essa daqui é uma famosíssima RX 480. E é engraçado porque ninguém pegou a RX 580. Essa é 480. Sim. Mas ela é tecnicamente a mesma coisa, porque a 580 foi só um refresh dessa placa. Inclusive, eu acabei de esquecer, acabei de me esquecendo, a placa que estava por 499 era RX 470, mas você também já sabe por que eu confundi as duas. Porque é a mesma placa. Porque elas têm menos de 10% de diferença de performance em vários cenários. Elas são a mesma placa. E o mais legal é que se você pegar, por exemplo, essa RX 570, aí você fala, ninguém pegou a 580 que é a mais popular. O Diego acabou de pegar uma das mais populares da entrada, porque essa é a RX 580 que você conhece hoje, que é a 2048 SP, que tecnicamente é uma RX 570. Exato. Então quando você olha a performance de uma RX 580 nas análises e fala, que legal, vou comprar essa placa, você não está comprando ela, você está comprando essa. É muito interessante, né? E eu acabei de dar conta que eu vou tirar ela da disputa. Porque isso aqui já é intermediário quase. Já é intermediário. Verdade. Essas duas já são mais placas intermediárias, praticamente. Essas duas praticamente são intermediárias, né? Elas não são tão entradas. Pra época, pra ser justo... É que hoje essa é a placa de entrada, porque se comprar uma RX 580, nada bate. O problema é que na época, isso aqui era o melhor que a AMD tinha pra entregar. E ela era intermediário, basicamente, porque tinham resoluções mais baixas na época. Então, acho justo tirar essas duas placas. Mas eu achei legal trazer pro debate justamente por isso, porque gera confusão. Sim. Só que nós estamos em eras diferentes aqui, né? Então, hoje, ela é uma placa de entrada, mas ela não era. Boa. Sim, a 580 hoje é melhor do que praticamente todas as outras placas de entrada. É a única coisa que custa menos de R$1.000 e eu não tenho vergonha. Não, pois é, eu prefiro recomendar ela, mas ela gasta muito, não tem problema, gente. A energia aqui é barata, é melhor você ter uma placa que preste, né? Uma placa de vídeo gasta muito, você jogando vai aumentar teu orçamento em quê? R$5? 10 a sua conta de luz? Exatamente. Exatamente. Então foram placas realmente icônicas, hoje sobrevivem como placas de entrada, mas é bom pra gente fazer a justiça que elas não foram placas de entrada quando foram lançadas, é que elas são, assim, imortais, basicamente. Esse é o problema, né? Elas resistem ali, então essa é uma placa que ainda hoje, se você tem, eu não sei quando o cara tem esse vídeo também, né? Mas enfim, provavelmente ela ainda é uma placa Em 2035 a gente ainda vai estar comprando o Xeon e a RX 580, eu tenho certeza. Então essas facilmente a gente remove, mas foi legal a gente trazer eles pro debate. E eu escolhi a icônica GTX 1060. Essa daqui, provavelmente quem tá assistindo esse vídeo vai ter uma 1060 aí no PC. E, cara... Estatisticamente falando, tem boa chance. A Steam, né, até hoje o registro de placa mais utilizada lá foi a 1060, né, por um bom tempo, assim. Hoje tem os outros modelos 60. O final 60 passou, tipo, a ser aquela placa lá que o cara compra e consegue rodar tudo. Mais popular. Tá bem de boa. Era pra ser a proposta da NVIDIA, né? Essa placa que você compra preciso comprar uma placa de vídeo, rode tudo, não quero gastar muito. 60, exato. Final 60. E tem a 1050, 1050 Ti? Tem, mas a 1060 eu acredito que era aquela placa assim que, tipo, ela não era muito cara. É a referência de entrada, né? Porque realmente aquele vídeo que a gente fez do Shorts lá, como gera discussão, né? Aí o cara, não, você está chamando a minha placa de entrada? Como se você estivesse diminuindo o produto da pessoa, né? Falar, calma. Não, mas a placa custa 2.000, não pode ser de entrada. Não, mas calma. Não é isso que não é isso, exatamente. Agora é curioso, né? Pra você ver, a RX 480... ela pode ser considerada uma placa intermediária. Ou, dependendo do seu ponto de vista, ela era high-end. Por quê? Porque ela era a melhor placa que a AMD tinha para oferecer na época. Na época, só depois foi sair a Vega. Então não existia uma outra placa. Tecnicamente, ela ainda era uma placa intermediária, porque tinha 480 e 470. 470 era de entrada, ela era intermediária e não existia a placa high-end da AMD. Mas era dentro do line-up. A GTX 1060 concorria diretamente com a RX 480 e depois a RX 580. Só que ela era... Só que dentro do line-up da NVIDIA, ela ainda estava na faixa de entrada, porque era
era 1050, 1050 Ti e 1060. Aí depois começava 1070, 1070 Ti, que era intermediária, e depois 1080 e 1080 Ti. Então aí fica o negócio, e agora? A gente mantém as 1060 ou ela não é tão de entrada assim? Cara, pra realidade do brasileirinho, ela é intermediária já. Ela é intermediária. Porque brasileirinho tá aqui, ó. Ela já tá final na 50. faixa de corte lá de cima, né? É. Eu acho que ela foi uma placa icônica, mas não a de entrada. É. Talvez ela volte para intermediária, né? Para a discussão de intermediária. E aqui, assim, a gente tem os representantes que tem a carinha do Brasil mesmo, né? Que você falou. Isso aqui... Nós temos uma sequência. Então, pra mim, a placa de entrada por excelência é isso aqui. 750 Ti. 750 Ti. Não precisava de update de fonte, porque ela está limitada aos 75 watts do conector PCI. Ela não, apesar desse projeto ter, tem aqui para um lugar que era para ter sido feito em caixa, se fosse feito, essa placa operava só com a energia dos 75 watts, consumia muito pouco. E em qualquer porcaria de PC de padaria, você colocava isso aqui e você começava a jogar... Que ano é essa aqui negócio? GTA, dava pra jogar GTA. É, um GTA V. Eu lembro que é 2014 eu fazia review do lançamento dela. Jogava um Shadow of Mordor. Pra ser bem honesto, com uma 650 Ti já dava pra rodar bastante coisa na época, né? Era uma época que as placas de entrada elas já entregavam uma boa performance, não era a melhor, obviamente, existiam outras placas, mas já era acessível o game. E aquilo, você pega lá o PC lá da tua família e fala, nossa, você precisava estudar, e você colocava só uma placa de vídeo e já conseguia rodar jogo. Hoje em dia é uma coisa praticamente impossível, né? Você não consegue. Aí nós temos duas aqui, continuando esse legado da série 50. Eu não sabia qual das duas trazer, eu trouxe as duas, a 1050 e a 1050 Ti. Porque assim, do ponto de vista do C de entrada mesmo é a 1050. E especialmente pelo papel que ela teve nos notebooks gamers. Chip 1050 foi chip de muita gente no seu notebook para jogar nos seus Acer Nitro, Acer VX3. Que era o que acho que tinha uma 1050. Notebooks gamers de entrada. Deve ter muita época. gente com esses notebooks rodando jogo. Mas a performance da 1050 Ti era sensivelmente melhor. A 1050 Ti eu lembro até hoje, quando eu fui fazer o review dela, aí, cara, o clock subia muito, assim, o modelo White Force, né, da Gigabyte lá. Nossa, subiu o clock muito fácil, assim, e, tipo, eu ficava impressionado. Hoje a gente tem placas que chegam a 3.000, mas na época chegar quase a 2.000 era uma coisa, tipo... Não, uma placa de entrada, né? É, exatamente. Com baixo consumo de energia, baixa temperatura, né, baixo aquecimento. Eu acho que essas placas realmente foram bem marcantes, né? Muita gente ainda deve ter essas placas rodando lá e sobrevivendo, não sei como, né? Na base do ódio. Mas eu peguei essa que inclusive tem até, ó, ainda tá com plastiquinho aqui, cara. Vou fazer um peeling depois de sei lá quantos anos. Tem cola ainda segurando isso aí? Tem, cara. Nossa, Nossa, e o brilho. Não, olha tá embaixo o brilho do plástico aqui, cara. No... Tá limpinho. Aí que você vê o contraste de como ela era, né? Antes e depois. Isso é o que a idade faz conosco, infelizmente. Bom, por que eu peguei essa placa aqui, galera? Essa daqui é uma placa que provavelmente muita gente já esqueceu, que é uma HD 7850. Eu peguei essa, mas poderia ser uma 7870. Eu pergunto pra vocês sabem por que eu escolhi esta placa como uma placa de entrada, se ela não era uma placa de entrada na época? Ah, pô, isso aí foi mais requentado que marmita velha, Exatamente. né? Se tivesse uma categoria placa de vídeo mais requentada, ela ia ganhar disparado, Sim, né? com certeza. É porque assim, essa é mais um exemplo de uma placa que não nasceu de entrada, né? Teve a 7, eu não lembro se era 78 ou a 75, apesar de serem o mesmo Caimã, alguma coisa, o mesmo chip que eles Alguma usavam. ilha nos Caimã. Era algum corte específico que eles tiravam, né? Mas a AMD sempre tinha isso, né? De tipo, essa daqui é a top, mas essa aqui que é a menos top, que é a que deveria ser a placa mesmo. A outra a gente só exagerou, Sim. né? Botou mais tensão, botou mais clock e não faz diferença nenhuma. A 7850, ela virou uma R7 270X. Ela sobreviveu por, pelo menos que eu tenha conhecimento, 3 gerações. Há quem discorde e diga que teve uma outra versão que eu não lembro qual que é, que ela teve tipo quase 4 gerações, mas ela durou muito mais do que 4 gerações no mercado, porque na verdade ela perdurou por anos. Dizem as más línguas que é porque a AMD fez demais desse chip, né? Ou os cortes e aí precisava desovar e ela virou. Tanto é que no fim da vida dela, se eu não me engano, ela brigava com uma 1050 Ti como uma placa de esportes. Era uma placa com tecnologias completamente defasadas, então ela precisava de um conector de energia, coisa que as placas da Nvidia não precisavam, mas ela era ridiculamente barata. Ela precisa de 2 conectores de 6 pinos, né? E você E compara pra com a essa 750 que não era tem muito. nenhum e a E 1050 era um. E a R7 370, se eu não me engano, acho que era essa, ela precisava de um conector só de energia, porque eles deram alguma capada ou melhoraram alguma coisa e tal. E aí ela brigava com as opções da Nvidia, que eu acho que era 1050 Ti. Que mas não precisa de conector nenhum esse modelo Pois aqui. Ah, é verdade, esses modelos não Esse precisam. não tem nenhum conector nessa 1050 Ti, não. Exatamente. Então eu só quis contextualizar do tipo, por que essas placas são tão icônicas? Tipo, olha o que a AMD tinha pra oferecer na época. Não é como se a Nvidia tivesse realmente concorrência, ela não tinha muito, mas mesmo assim eles lançaram esses produtos. Então assim, tudo isso pra justificar que eu acho que a 1050 Ti é a melhor. A 1050 Ti. A 1050 Ti, porque ela ainda continua com a mesma trend da 750 Ti de não precisar de conector. Acho que foi a última que não precisava de conector, que entregava uma performance legal.
E o que colabora com a sua opinião é que agora tem tinha HDMI. Eu ia fazer uma possível defesa da 750 Ti, mas aí eu vi esse adaptador e eu lembrei que eu não vou defender ela. Então, por praticamente unanimidade, está eleita aqui, ó, GTX 1050 Ti com uma placa de entrada mais icônica e memorável de todos os tempos, pelo menos para nós aqui. Se você tiver outra opinião, deixa aí nos comentários. Eu não consigo imaginar nenhuma placa mais nova de entrada que seja melhor do que isso. É que assim. eu discutiria que a RX 580 tá virando. O resto de RX 570 tá virando de certa forma, mas não era o que a AMD tinha em mente quando isso aconteceu. Diferente desse produto que, não, ele foi desenvolvido para ser isso. Exato. Né? É diferente. Porque dá pra gente discutir que todas as placas que eram boas na época de hoje estão de entrada também são excelentes, né? Porque tipo uma 1080 Ti agora tem 11 GB, tá? Mas ela nunca foi de entrada. Exato, né? ela era high-end. E na época que ainda a série 50 chamava bastante atenção do mercado. Né? Putz, imagina agora essa da 1050 Ti vendo a RTX 3050. Mas a 5050 ainda perto da 3050. 1650, então imagina ela olhando a 1650. Muito triste. Tanto que a 1050 Ti era a placa do PC baratinho, a 1650 não chegou a assumir esse posto. Acho que nenhuma série 50 jamais assumiu de novo o posto. Não, a partir de então foi só AMD. Só AMD, e segue sendo até hoje com a Radeon RX 6600. Então está eleita e agora a gente tem que pegar uma intermediária, e aí? A intermediária é mais... Eu acho que, bom... Vamos se dar o trabalho ou vamos pôr a 1060 na mesa? A 1060, vai. Mas ela vai ser intermediária? Porque daí uma série 70 vai ser o quê? Não, mas aí... Mas é a intermediária de entrada. Intermediária... Essa é a mid-range. Acabamos de gerar. Mid-range, mid-right, mid-left. Você só trocou pro inglês e acho que resolveu o problema, né? Beleza. Não é intermediária, é mid-range. Mid-range, Cara, de entrada era... Mas é que o problema é que a 1060 é difícil classificar ela. Eu falei, pô, a AMD tinha só uma RX 480 e 580. Como é que você classifica uma dessa? Não tem como, cara. A 1060 ela era de entrada, mas aqui no Brasil tinha gente que achava que ela era high-end porque ela custava muito dinheiro. Tá, então vamos buscar outra intermediária, então. Vamos pegar uma intermediária. A 1060 já tem o lugar dela, ela já ganhou muita coisa. Essa realmente é intermediarona mesmo. Tá. É sério que não vai nenhuma da AMD? Possível. Não, a AMD tem que ter conseguido alguma coisa intermediária que presta. Possível. Nossa, vamos pensar, vai. Mentaliza, gente. Séries atuais, as antigas não dá não. Pô, mas não, aí não tem como a gente não lembrar dessa... Porque, tecnicamente, se ela concorre com uma 5070 Ti, você não vai classificar ela como high-end, né? Não, pode ser. Eu acho que... É que tem a 9070 ali, né? Que aí seria... Mas aí ela vai ser uma das melhores de todos os tempos. Você tem certeza que você quer falar isso da 9070 hoje? Não, eu não vou querer ser o Kerber do futuro de falar assim, essa placa é uma... Porque amanhã ela pode estar custando barato a 9070. Vai que aparece sensacional. Assim, né? Aliás, você do futuro que voltou da época que a 9070 custa mais barato do que, sei lá, qualquer coisa da NVIDIA, diz aí que a gente tá errado. Hoje a gente não tá. Bom, escolhemos aqui duas candidatas, que essa aqui vai ser páreo duro. Não, essa aqui a gente entrou em Discord antes de pôr na mesa. Completamente. Cara, tem que ser a intermediária mais marcante, assim, sabe? GTX 970. É porque eu sinto que a 9070 XT, ela é uma placa que no momento é excelente, uma das melhores placas do mercado no momento, mas assim como a gente reclamou que a 1060 tinha um pezinho no intermediário, um pezinho no... Ela tem um pezinho no high-end. Ela tem um pezinho no high-end. Ela tá começando a entrar no segmento high-end. Eu posso concordar com você nisso, porque apesar de tecnicamente a AMD não ter high-end, né? As pessoas vão discordar e falar, nossa, mas R$7.000, R$6.000 é high-end. Mas não... Não, porque o high-end pra mim, pelo menos pra mim, nessa geração, seria de 5070 Ti pra cima. Nem a 5070 Ti. Até a 5070 Ti ia cair na situação dela. A 5070 Ti ainda tem um pezinho, porque é uma placa que roda 4K. Ela não é... A questão toda é o posicionamento que a fabricante fez. A NVIDIA não posicionou a 5070 Ti como uma placa pra 4K. Tanto quanto a AMD não posicionou tecnicamente isso aqui pra 4K. Apesar de ser possível rodar isso, eu não tô dizendo que a placa... o cara falando mal da minha placa lá, o careca falou que a minha placa não é uma placa high-end. Não é isso, gente. Eu acho que seu computador é péssimo. Se você quer a minha opinião, péssimo. O que você tiver aí não é bastante. Gaste mais. Compre no link comissionado na descrição, use o meu cupom. Essa, entendeu? Tudo bem, eu peguei só pra uma representante, eu acho que não tem nada assim pra você falar, nossa, foi marcante uma... A AMD nunca foi muito boa em intermediário, nem high-end, pra falar a verdade. Né? Não, a 6870 já não é. Essa, por exemplo, essa é excelente, mas a gente não sabe onde pôr ela. A gente não sabe se ela é high-end ou intermediária. Exato, essa é a AMD. A gente não sabe muito bem onde pôr a AMD. Não sei o que fazer. Ela não sabe, é difícil, né? Então vamos pro lado mais fácil, né? Esse daqui a gente deixa pra gerar discórdia, a gente pode reconsiderar, mas... Tem uma da AMD. Tem uma? Tem uma. Não é possível. Ó, primeira coisa, da AMD, eu me recuso a recomendar nada que não seja da série 6000 pra frente. Porque é o momento que os drivers deles pararam de ser ruins. Então, da série 6000 pra frente, existe sim. É verdade, você tem mesmo, cara. Mas olha aí, a gente esquecendo. Não, a gente tá esquecendo boas placas. Isso seria uma grande injustiça. Bem. Você não tem lugar nesta mesa.
você é moleque. Calma que vai vir aí. A gente simplesmente esqueceu da RX 6700, 6750 XT. Verdade. Que foi uma baita placa intermediária, brigou bem com a 3060 Ti, tava em promoções excelentes, muita gente Por comprou que ela essa placa. parece uma 3090? Porque a Gigabyte usou mesmo pra tudo, é por Ela isso. usa o mesmo projeto pra vários, mas não, mas é... Mas, cara, não, essa daqui é a 67, qual que é essa? 6700? Essa é a 6700, mas eu colocaria o combo 6700 e 6750 Line XT, porque são muito parecidas as duas. Ok, essa eu defendo com uma baita placa intermediária. Eu concordo. Preço competitivo, Quad HD com boa qualidade. Acho que a única coisa que fazia sofrer ela versus, por exemplo, uma 3060 Ti ou uma 3070 era que não tinha, por exemplo, o DLSS na época, o FSR estava vindo ainda. Sim, era meio sofrível. E nesse segmento, dá pra começar a dizer que o Ray Tracing era ruinzinho dela, e esse era um segmento já que começava dava a pra ligar importar. Ray Tracing. Quem gasta essa quantidade de dinheiros na placa já começa a se importar com essas coisas, né? Não dá pra falar, eu só quero FPS bruto. Não, você quer alguma coisinha. Qualidade, né? Então, ela sofreu um pouco da defasagem de não ter DLSS e não ter gerador de quadros, que é uma coisa que a AMD também só implementou depois. Então, em tecnologias, ela tá um pouquinho atrás. Agora, força bruta, custo-benefício, era uma Tempo placa... de vida, né? Porque se você for considerar, a 6700 ela não foi uma placa que foi muito bem, mas a 6700 XT, ela entrou numa janela muito interessante, né? Que a AMD conseguiu baixar o preço, ou queimar a placa, não sei, não importa. Era barata e ela tava numa época que ela conseguia entregar um diferencial frente às placas da NVIDIA, principalmente por custo, né? Pela quantidade Força de 12 GB de VRAM. Pô, interessantíssimo. E ainda teve uma sobrevida com a 6750 XT, que era só um refresh, um requentation dessa placa. Empurra E ainda empurra o empurrou clock. até na série 40 do tipo, não, gente, mas tem um negocinho legal aqui, entendeu? Tem um preço bacana. Então, Foi uma placa que na época dela rodava bem Quad HD e uns anos depois ainda tá empurrando muita coisa em Full HD. sim, Então, tipo, é uma verdade. boa placa intermediária, boa longevidade. É a melhor AMD desse segmento intermediário, acho, pra pôr na briga. Eu concordo. E ainda tem suporte FSR... Ah, não tem suporte FSR 4. É, isso que me faz nem cogitar 7700 e 7800. Porque apesar de elas serem qualidades que nem essas aqui que eu falei, agora tá muito crítico não ter Não, suporte e ela dessas não teve tecnologias. nem perto do sucesso que teve essas placas. Né? Ah, Não sim. foi, não foi. Exato. Essa daqui eu acho que é fácil, né, galera? Eu só preciso mostrar pra vocês que é uma GTX 970. Pessoas com mais de não sei quantos anos. Mas pessoas um pouco mais de... Não muito, a gente é jovem ainda, né? Vão entender o que eu tô falando. É uma GTX 970, uma placa que rodava na época, né? A resolução intermediária, Quad HD. 4 GB. Ninguém vai falar nada, então. 4 GB, beleza. Então tem 4 GB. Tem 3,5 mais Tá, 512. não, só pra saber. Quase passou. Foi mais ou menos assim com a NVIDIA. Quase passou. Pesquisa essa discussão. Isso, mas eu vou essa- entrar nisso aqui. Essa que placa é- que se na época ela tivesse sido lançada com 8 GB, Não, aí seria Isso aqui ia ser um absurdo, né? ela já foi, assim, eu lembro mais da 970 do que da 1070, por exemplo. Da série 10 eu lembro mais da 1060. Porque essa daqui foi realmente mais marcou icônica, mesmo, a realmente. galera comprava bastante e... É que o grande mérito do 970 é que ela era bem perto de uma 980 em performance. Sim, exatamente. A NVIDIA só foi abrir um pouco mais o segmento high-end versus ela com a 980 Ti. Aí aumentou um pouquinho mais a diferença de performance. Mas isso aqui era quase uma 980. E dava pra socar a clock nela se você Não, tivesse os era- modelos custom, né? Tipo a White Force, por exemplo. na Essa aqui época. também era só você deixar volume e turbina de avião que não tinha problema nenhum. Tudo era possível, né? É uma questão de... Então, a 970, eu acho que pra essa época ela foi, tipo, não só pra época, né? Mas pra todos os tempos ela foi uma placa que marcou época, que ela trouxe muito poder de processamento pelo que se cobrava dela também, né? Ela era um preço muito acessível, tanto que mesmo sendo uma placa intermediária, muita gente acabou comprando e segurando vários anos. Acho que ela é responsável pelo maldito meme do compra e fica uns anos. quando fazia sentido, hoje em dia não faz, porque é muito dinheiro que você investe, empata num hardware que rapidamente vai defasar. Essa aqui demorou bastante pra defasar, né? Pra você ter alguma coisa. Tipo, é o que ele falou, a própria 1070 existia uma grande diferença, é claro, era uma performance de 980 Ti, mas você não precisava dessa performance pra intermediária, né? Então eu acho que essa marcou. Eu votaria não. Não tem eu muita votaria não explicação. também. Cara, eu Mas você precisa defender se você pegou a 1070 e aí Na real, tu faz tua vez, né, meu? Ou foi eu que peguei, na real? Não, Não foi eu foi que você peguei, que pegou, foi eu que você peguei. não consegue defender teu próprio produto, Diego. Deixa ela. Deixa ela. Não Tá, dá. eu realmente ficaria entre essas duas. A 970 e a 6700 XT. Eu acho que as duas têm as mesmas qualidades. Boa quantidade de memória, boa quantidade de performance, bom custo-benefício. E lembrando, né? Boa qualidade de VRAM pra época, 4 GB Pra realmente, época, pra época 3,5, dela, né? Se for comparar hoje em dia, você vai falar, pô, mas só 4 GB. Dependendo de pra quem você pergunta. 3,5 com 500 GB que chega logo depois. Mas vem também. Ele vem, mas mas ele precisa de um pouco mais de tempo. Isso. Ah, Emerson, resolve, que eu não vou resolver isso não. GTX 970. Então tá, GTX deu. 970, melhor placa intermediária dos últimos tempos. Mas você quase conseguiu Quase, 6700. mas foi muito mais próximo. Ela foi quase esquecível, porém emblemática. Ela é inesquecível, mas no começo a gente não tava lembrando. Ela é inesquecível quando você lembra dela. Quando você esquece também, você não lembra mais, né? Agora é o que é o difícil, porque
high-end, porque se a gente for começar a seccionar, mas aí tem que pegar 1080, 1070, não sei o quê. High-end, vamos botar qualquer coisa do 4K pra frente ou do quase 4K pra frente, porque é o que vai ter. Vai ter que ser a melhor tecnologia da época, né? Vai ter que ser as mais poderosas da época. 1080 Ti ou 2080 Ti, né? Peraí, vamos lá, vamos começar a buscar então. E só pra deixar claro, a gente não tá escolhendo qual que é a mais forte de todas, porque é óbvio que é uma 5090 pra hoje. É pra época qual que foi, né, mais revolucionária no que ela trouxe de performance ou tecnologias. Então vamos... A 1080 Ti tá ali. Tem a Titan V, que é dourada, que é a coisa mais linda do mundo. Tem a Z também, que é dual GPU. Eu não sei, que teve tantos que eu honestamente já não me lembro mais do nome de cada uma, entendeu? Bom, temos algumas candidatas bem interessantes aqui, né? Essa daqui é meio óbvio, né? Como eu falei, RTX 5090. Mas não é só porque ela é a mais poderosa de todos os tempos. É bom, quem pegou que defenda. Eu tenho a minha candidata aqui. Quem pegou a... Eu peguei essa jossa aqui. Manda ver, por favor. E por que que eu vou defender ela? Se você coloca os nossos gráficos de performance hoje nas reviews, ela parece que é de outra geração. Ela simplesmente parece uma placa de outra geração. A mais próxima dela vai ser uma 580, 20 ou 30% atrás dela. Elas não parecem que são a mesma geração de placa de vídeo. Esse cara coloca toda a geração atual pra mamar. Ela custa horrores, ela custa 2 vezes mais para entregar 30% mais performance, mas a gente tá falando de high-end, a gente não tá falando de custo-benefício aqui. Exato, aqui é... Não, assim, aqui preço a única coisa que eu acho, assim, triste dela, tipo, várias coisas, quando você começa a falar de path tracing em 4K, ela é a única que vai ter performance para fazer umas loucuras em alguns games. Não tem como discordar em termos de potência, o que faz eu desanimar um pouquinho dela, mas consumo, aquecimento, que é o momento em que ela não parece uma tecnologia do futuro, ela parece a óleo diesel. E assim, de novo, e o custo dela, mas daí o azar seu de ser pobre, porque aqui a gente tá falando de high-end, aqui a gente tá falando de pessoal que janta com monóculo, entendeu? Exatamente. A gente fuma charuto. Você é muito plebeu se você não pode Tendo em comprar vista uma que a dessa. 4090, quando foi lançada, ela era 14 mil, e essa daqui lançou acima dos 20, aí teve um, sei lá, um efeito psicótico aí, que botaram a 30 mil, aí agora ela já tava 18, 17, 16... já tá baratinha já, não, né? Não deixa de ser uma placa cara, mas pra quem Isso quer... é cara uma... porque não pode pagar, né? Isso aqui é high-end, né, filho? Isso aqui é... O importante é botar assinatura no for. Ah, não tem mais. Era nessa época só que tinha. Mas então, eu defenderia ela como a melhor high-end. Todos os tempos, você diria? É sempre difícil você escolher uma coisa que é recente e dizer que é a melhor de todos os tempos, porque você tem aquela insegurança de tipo, pô, é muito recente, pra entender o impacto dela. Exato. Mas eu não lembro, nesses meus anos todos de Adrenaline, uma placa que fica tão destoada das outras nos gráficos de performance. Assim, faz jus ao que, tipo assim, eles cobram muito caro, mas você consegue ver ali que realmente, pô, ela tá entregando muito. Ela não... performa muito diferente das outras. Então você vai ver, uma 980 Ti, uma 1080 Ti, né, uma 1080 Ti. Elas amassavam todo mundo nos gráficos? Sim. Mas elas não empurravam todo mundo tão pra trás que nem uma 5090 empurra hoje. Então eu diria, por mais que acho que é cedo pra dizer a maior de todos os tempos, mas pelo que eu tenho de testes, a 5090 é a high-end. É a braba das brabas, exatamente. Eu concordo nessa parte, eu acho que realmente, né, a 5090 hoje, ela foi bem disruptiva nesse sentido, e é o que você falou, você vendo todas as outras placas, dá a impressão que a Nvidia não atualizou a geração, falou, vamos fazer só essa. Vamos fazer só uma boa. Dá um update no outro e faz uma nova geração, e essa é a nova geração, né? Mas aí, assim, o problema é que existe uma não concorrência também, né? Sim. Então, assim, as outras placas, ela parece ser muito melhor, porque as outras placas não são muito melhores. Exatamente. Então, se você pegar ela comparada com uma 5080, é triste a 5080 não bate uma 4090. Exato. Eu vou dizer pra vocês, uma série 80 não bate uma série 90 da geração anterior, né? E esse é um dos motivos pelo qual eu acho que a 4090 foi o maior lançamento nesse sentido, né? Bom, em vários sentidos, né? Horizontal, vertical, lateral, todos eles, pode escolher o peso, lado. enfim, você pode escolher. Mas a 4090, primeiro, a quantidade de VRAM. Então a gente saiu para 24 GB de VRAM. Não é como se a gente não tivesse na 3090, é verdade. Só que aí, ao invés de só trazer a VRAM como tinha na 3090, ela trouxe realmente performance. E o salto em relação à 3090 foi bem grande, né? E como a gente tá falando de high-end, não dá só pra ser pra joguinho, né? Até eu peguei as Titan ali, eu falei, não, mas Titan Aí ela não foi o mix. Essa foi uma placa que, pra todas as atividades que você executava com uma placa de vídeo, ela fazia muita diferença. A 3090 já foi uma placa de vídeo muito forte pra IA e pra outras coisas. Foi, acho que a primeira placa, né? A 3090 foi a primeira que eu testei realmente, né? Pra uso em trabalho, de fato, né? Alguma coisa que dá dinheiro, não só gasta dinheiro, que é jogo. E já era impressionante. Na 4090 não deu nem graça. Não tinha nem comparação você rodar. Renderizar vídeo com a 4090 é ridículo. Não, tudo que você executar, até IA, você vai fazer pra medicina, pra não sei, tudo que você coloca, você fala, é bizarro a diferença, sabe? É muito grande. E a gente tem uma placa que até hoje é uma placa, tipo, ir pra high-end, ultimamente você tem visto, né? Sempre
sempre que sai uma high-end, você fala, não, tem que trocar pra outra, porque realmente essa aqui já... A 3090 é bizarro, que se pagou numa 3090, 3090 e a hora que saiu isso aqui atropelou. Exatamente. Não tinha nem discussão, você fala, você quer high-end? Meu, a tua já era, você vai ter que comprar. E hoje saiu uma 5090 e a 4090 ainda tá lá. Se você não precisa de mais VRAM e dos 30% a mais, essa daqui ainda continua, inclusive batendo numa 5080. Hoje em dia talvez só ache ela usada, né? Porque nova já... Não sei, se você for exatamente no momento em que a gente grava este vídeo, eu e o Gamers Nexus sabemos que dá pra você pedir pro chinês colocar inclusive mais VRAM nela, talvez até uns 48 GB. Ó. E o que pega da 4090 é que ela parou de ser comprada porque ela parou de ser vendida, né? Exato, não Ela porque sumiu. ninguém queria, muito pelo contrário, todo mundo queria, até né? porque pô, nem a 5080 alcançou ela. Ela, inclusive, teve que sumir do mercado pra 5080 fazer sentido. E isso falando de e tal, mas pra quem joga, pra você que é gamer, o legal dela foi que foi a primeira placa que eu senti que realmente era capaz de rodar em 4K os jogos com Ray Tracing sem se borrar inteira. Ah, você ainda precisava de DLSS? Sim, mas você não precisava botar ele no DLSS no modo desespero. Você podia botar ele no qualidade, né? Com dignidade rodando em 4K. Então foi a primeira vez que eu vi um Cyberpunk ou um jogo que realmente tinha, um Metro, que tinha, você podia rodar com Ray Tracing de boa. E aí você fala assim, é isso que é jogar com qualidade, com Ray Tracing, em 4K. Concordo. Então, assim, do Metro, o Exodus, né, que é o mais recém, eu zerei ele na 4090, graças a Deus eu consegui recuperar minha 4090, e zerei outros jogos também, Shadow of the Tomb Raider, entre outros, e cara, suave, tranquilaço. A gente tá meio problema de primeiro mundo, né? Essa foi a última placa que eu zerei todos os jogos e tal. Mas é isso, eu tenho um monitor 4K, eu preciso de uma placa que empurre o monitor 4K. Sim. E essa aqui, realmente, eu zerei o Cyberpunk nela. Eu comecei a jogar na 3090 e falei, tá legal, mas tá sofrendo, né? Não é esse o jogo que me venderam. E aí quando você põe na 4090, você fala, é isso aqui que vocês venderam? Pô, legal esse negócio. É meio caro, né? Mas é legal. Cyberpunk não tinha problemas, o seu PC que não era forte bastante. Você que não tinha dinheiro o suficiente. A 3090 ela só tem um problema, que é a questão por ela ter VRAM de um lado e do outro, acontece do que fica atrás. Ela acha que a minha 3090 tá escutando lá, ela começa a se contorcer já. Não fala isso que ela acaba dando problema, porque ela já tá. O chip traseiros da VRAM, ela... Então a 3090 ela nem... tem gente que fala, minha 3090 é uma porcaria. Não, é que ela não é uma 4090, é só isso. Aí essa aqui já consertaram, porque aí a VRAM fica só de um lado. E esse né? projeto aqui, galera, é maravilhoso. O que vocês acham mais bonito? Essa ou essa? Não é nem isso que tá em discussão, cara, mas... essa cor aqui realmente esse aqui é um projeto de engenharia incrível, sensacional, mas eu acho isso aqui mais bonito. Tem uma suposta TI, né, que vazou aí, que alguém achou, sim, que é quad slot, é maior do que essa. O Gamers Next, é engraçado que o lixo do Gamers Next, ele parece o lixo de uma pessoa que eu conheço por aqui, que sempre aparece umas coisas assim bizarras no lixo dele, né? Do nada, opa, olha aqui um protótipo de Titan que nunca vimos, né? Pois é. E falando em Titan, e essa Titanium? Cara, a GTX 1080 Ti, ela é uma placa, na época... Na época, ali na faixa dos 3.000, uma high-end, época boa, não volta mais. 11 GB de VRAM, rodava tudo, é aquela coisa, high, boom. Só botar tudo no talo e sair jogando, acho que né? em 4K, eu não lembro se eu não tinha monitor em 4K, então eu não cheguei a testar muito em 4K, mas em 2K e meio, pelo menos pra época, que já era uma resolução mais altinha, cara, tranquilo, rodava tudo muito tranquilo. E é uma placa icônica até hoje, eu acho. Ficou relevante por muitos anos. Se não fosse o lance dos jogos Ray Tracing exclusivos obrigarem você a ter Ray Tracing pra rodar o jogo, até hoje quem tem uma dessa aqui, se tipo assim, não liga pra, sabe, ficar colocando ali 200, 300 FPS no coisa, porque tem gente que ativa o famoso... o gerador de quadros para rodar 400 FPS um jogo AAA, né? Mas ok, vai tem lá pra usar e tá. Eu paguei e eu vou usar todos os FPS que tem na minha placa. Perfeito, não tem problema. Imagina se a NVIDIA... lembra que tinha umas plaquinhas para Physics exclusivas? Imagina se a NVIDIA lança uma plaquinha que roda Ray Trace, aí você deixa essa principal e a outra para rodar Ray Trace. Agora essa daqui virou a placa para rodar Physics. Olha, eu acho que é um páreo duro, mas eu acho que o Kerber você que trouxe essa. Eu vou trouxe aqui só para passar ódio. É porque eu tenho que ter o meu momento de ódio ao Dual GPU. Então aqui está a GTX 690. Ela 2 chips da 680. Vocês vão ver que design tem maravilhoso, por sinal. Acho que foi o primeiro Founders Edition que trouxe isso aqui pra gente. Então temos alguma coisa a agradecer para ser pena que assim, a Florianópolis não foi gentil com essa placa. Vocês podem ver como a maresia está depredando bastante a parte de metal dela, mas assim, sim, trouxe esse design icônico, que depois a série GTX já tem vários modelos, então já é um mérito. Colocou 2 chips aqui para você ter alguns jogos com um pouco mais de performance e outros jogos não. Você tem a mesma performance do que se fosse um chip normal. Cara, é maneiro, mas eu nunca daria para nenhuma do Dual GPU, nenhuma 295X2, que a gente até porque ela estaria entre as piores, né, não entre as melhores. Aí é quase a mesma coisa que fazer um SLI, né? Recentemente eu fiz um vídeo tentando usar o SLI em 2025. Por que você fez isso?
isso. Você não fica mexendo na tumba. Quando tá enterrado, você deixa lá, entendeu? O Emerson acordou e disse, eu me odeio, o que eu vou fazer? Um SLI. SLI, exato. Aí no vídeo eu falei, agora eu lembro a raiva que eu passava, porque realmente, cara, você tem que lutar ali pro negócio suportar as duas E você placas se e segura aí, tal. antes de você sair digitando, é o seguinte, pega aí e faz um SLI na tua casa. Isso, Segura, isso, não isso. fica bravo, vai lá, compra, é baratinho agora, compra qualquer placa que faz SLI, faz o SLI e digita do SLI e você comenta aqui. Isso, você fazendo Beleza? um SLI. Mas tem que estar pronto, não é só fazer da vídeo. Qualquer um dizendo que SLI é bom e não tá fazendo SLI não pode comentar. Então isso aqui você basicamente trouxe pra gente odiar e admirar mais as Isso, outras exatamente, high-end, porque né? SLI é bom SLI nos outros. Isso aqui entendeu? era o que você precisava fazer pra ter high-end na época. Porque você fala, eu já tinha uma 680, não dá pra fazer nada melhor, bota duas. Isso aqui pra mim só dá mais mérito de você conseguir fazer uma placa high-end com uma GPU. A gente não precisa mais de beleza dessa tecnologia. Cara, então, no fim das contas, eu vou guardar 5090. Essa daí não é ela. Ainda é cedo, talvez a gente volte daqui a alguns anos. Não, mas eu acho que o seu argumento, a 4090 é high-end por natureza. Porque a 1080 Ti, ela era muito forte, versus uma 1080, só que ela não era uma placa que a 4090 fez, a 5090 também fez, do tipo, todas as outras placas agora passam vergonha. Exato. E ela foi a primeira a fazer desse nível. Agora todo mundo que tá no gráfico, exceto eu, está sendo humilhado. A 5090 continuou isso, de certa forma, mas acho que acaba sendo a 4090. É, a 4090 realmente, ela com uns 24 GB de VRAM, o poder todo que ela tem suporte a Ray Tracing, você consegue rodar tudo no máximo em 4K. E a Nvidia lançou uma nova geração e não consegue bater ela. Se não fosse pela 5090, a Nvidia não ia conseguir bater a si mesma. Eles só lançaram a 5090, porque a 5090 só existe porque a 4090 é muito forte para outras A marcas. 5090 foi lançada porque em algum momento algum engenheiro virou pro Jensen, estamos perdendo pra nós. A gente terminou, Vamos ter que fazer alguma coisa. a gente terminou essa 5080, a gente ainda não conseguiu bater a 4090. Exatamente. Ele tá bom, vai, pega outra então, né? Pega da gaveta do pai então, vai, tó. Chegamos num completo desacordo, então, sobre as GPUs, que eu tenho certeza que muita gente discorda de vários, e esse é maravilhoso, fique à vontade para discordar. E eu falei que, em relação às CPUs, também a gente tinha que pegar qual foi um icônico. E a gente viu vários, tem várias categorias legais aqui que a gente vai mostrar para vocês, né? Mas tem pelo menos duas, a gente precisa ser rápido, mas duas. Tá. Você vai pegar o pior CPU de todos. Essa é difícil. O pior CPU de todos. Eu já sei qual. Não vai poder todo mundo pegar o mesmo, né? Senão fica sem graça. O pior CPU de todos Alguém vai pegar algo que não seja um 900K? e o melhor custo-benefício Não, de é todos. esse aí mesmo. Esse aí é pra quem vai montar PC. E esse aqui pode ser um atual, óbvio. Eu acho que inclusive tem que ser um atual, porque eu acho que é mais legal das gerações atuais. O melhor custo-benefício de todos os tempos. Custo-benefício de todos os tempos. Ainda usável, por favor. Tá. Pode ser qualquer coisa, eu diria que qualquer coisa de Ryzen 3000 pra frente tá valendo, né? E o pior de todos. Vou pegar o pior. Ó, meu trabalho aqui está feito. Ah, Eu sei, falei que não mas- poderiam pegar o mesmo, não vale. Verdade, Não tem... sei. É porque esse aqui é... Ah, eu vou me lascar, né? Porque aí o Diego pegou o que eu pensei... Não, pega esse aqui, eu penso outro. Não, Pera tem aí. bastante opção, gente. Por favor, vai. Não briguem, tem várias opções. Pode pegar esse aí, Diegão. Isso aí é... Não, vamos com esse aqui. Não, esse aí. Certeza que só 3 vocês vão como o pior de todos? Não é possível. Cara, ó, vamos lá, vou começar a fazer meu caso. 11900K, uma geração em que a Intel achou que dava pra piorar de uma geração pra outra e dizer, sem lavar a cara, olha só, galera, esse é o 900K, ele é pior que o 10900K. E é isso. Essa é a minha nova geração. Pra quem perdeu esse rolê, o 10900K é um processador de 10 núcleos 20 threads. O 11900K, o sucessor dele, custava mais caro que o seu antecessor, com menos núcleos e menos threads. A Intel colocou sobre um pilar super frágil, equilibrou esse produto e disse, tá vendo isso aqui? Isso aqui se chama Adaptive Clock. Como é que era o Adaptive? Intel Boost Fast. Era qualquer coisa 3.0? adaptável. Alguma coisa 3.0? Isso, era alguma coisa. Não, era um boost específico, Era que os Adaptive, 11900K, qualquer coisa, que por um período super curto ele dava um boost absurdo. Não era o TVB, não era o TVB, não. Não, TVB não é. Então, é tão esquecível Intel quanto É Turbo uma você tecnologia imagina. esquecível. Exato. Ela pegou, equilibrou aqui em cima e ficou, ó. É isso. É sobre isso que eu vou equilibrar esse Mas produto. tinha a grande sacada do PC Express 4.0 É, tem um também, diferencial, né? né? Se você... Tinha outra, né, que tava aqui embaixo. Quando caía, opa, mas tem o PC Express 4.0, ninguém vai usar. Não tem Inclusive, isso que era bizarro, né? Tinha umas placas, acho que era a chipset Z590 ou era a Z490, que tinha, sei lá, tinha 3 M.2, aí o de 590. cima vinha com adesivo, tipo assim, não use. Aí quando tinha a 10ª geração, aí lançou a 11ª, agora você pode usar ele, porque aí você conseguia... Então, quando você tá preocupado do Core Ultra, ele ter sido ruim, porque ele só vai ter uma geração e um refresh, provavelmente, lembra
lembre que a Intel já tinha lançado antes uma geração que é essa, sabendo que eles iam lançar um refresh pior e colocaram adesivo, segura, vai vir. A Intel ela já participava da trend later this year desde aquela época, entendeu? E tem outro fator, né? O i5 da 11ª, eu acho que ele não suportava o M2 Gen 4. Tinha uma paradinha assim, que não dava. Mas às vezes, 11900K pra mim é o pior lançamento por uma empresa ter a capacidade de lançar algo pior e mais caro e considerar isso a nova geração. Nem a caixa pra você falar, mano, saiu do Decaedro pra isso aqui. Tipo, o que é isso? Deram umas fatiadas no troço? É bonito, mas não é um Dodecaedro. O cara que tinha um 10900K e saiu do 10900K pra fazer upgrade pro 11900K. Desculpa, acho que esse otário não existe. Ninguém troca processador toda geração. Um abraço pra quem eu ofendi quando eu disse esse otário não existe, caso você exista. Eu vou pegar esse daqui, pra quem não conhece, muito bom que você não conhece, esse aqui é o FX8370, ele está aqui representando todos os FX, na verdade, né? Menção honrosa. Você aí, antes de você digitar também, vai lá, pega o teu FX, instala de novo no teu PC. E joga com ele. E aí você joga. Aí você vem falar bobagem aqui agora, é porque na minha época é a memória. Você acha que Gran Turismo, os carros eram tudo bonitão. Não era. Era tudo quadrado, era lento. Então, guarda o saudosismo aí. Isso aqui foi o pior lançamento Acabei de do processador lembrar. dos últimos tempos. Tem um pior que esse. O FX95 90. Exato, esse aqui é o representante. Mas tem aí o 9950? Eu acho que a gente tem essa bomba. Só não Esse- vai ter a caixinha, Meu, mas olha... esse processador era foi uma tentativa da AMD, tipo assim, não, nós vamos bater na Intel. Na verdade, o mais justo seria colocar o FX8150 aqui como pior representante, representando todo o line-up. Porque quando você achava que não dava pra piorar, esse aqui ainda que ele foi, vamos dizer assim, dentro de toda, né, a lama, esse aqui ainda tava limpinho. Ó, 9550. Nossa. 9590X, aquele processador que consome tipo um chuveiro. Esse aqui você tem que pegar com luva o Se a negócio. gente montar um PC com esse e botar a firm lá, nossa senhora, Esse você é passa aquecedor, fica aí, né? Vai uma ser o dica único pra nós. hardware capaz de consumir tanto quanto uma 5090. Sozinho, sem fazer nada, né? Fazendo 1% e gastando muito mais. bizarro. Esse aqui tá como representante, mas assim, dá pra dizer que o FX8150 foi uma decepção gigantesca, porque eu lembro que eu tinha um Phenom 4, X4, né? Phenom 2 X4, que batia fácil nele. Depois saiu o Phenom 2 X6, que foi a história do AMD batendo na própria AMD com a geração mais antiga. Ou seja, eles falam, puta, se a gente não tivesse feito essa porcaria, tivesse feito isso aqui, e a gente esperasse mais alguns anos, ainda ia ser melhor do que lançar isso, porque eles ficaram presos nessa arquitetura por anos. Sim. Isso aqui quase faliu a AMD, então não tem como você falar que isso aqui foi bom. Ai, mas era bom porque era o que dava pra comprar. Isso não justifica. Não justifica. É ruim ainda. Aí, o 8150 era ruim, o 8350 foi o menos pior, porque eles tentaram melhorar o que era horroroso. Não Então, satisfeito 8370. 8370 foi o último, que isso aqui era do tipo AMD, meu, a gente precisa vender esses troços. O que faz? Bota outro nome. Não sei, bota um cooler aí dentro, entendeu? Vai precisar. Mas esse cara aqui foi o ápice da do FX. O 9590 era um processador que consumia literalmente um chuveiro, se não me engano era 220 watts. Eles chegavam com consumo, É um que hoje é um número TDP normal, tá? sim. Hoje é um número normal, mas naquela época Não, não mas era. é que assim, é um número normal pelo tanto de performance, isso aqui não dava nada de performance, entendeu? E, inclusive, em alguns casos era mais fácil você pegar um 8370, um 8350 e conseguir subir ele no overclock que ficaria mais eficiente. Eram chips binados na mão suja, não sei, a pessoa tava com a mão contaminada. Horroroso, pior processador, não ganhava de nada, ele era pra ser um high-end, vendeu-se uma propaganda absurda. Pra mim, não tem nem discussão. Esse aqui é o pior de todos. Tá, 9590. Esse é só uma variação de todos. Não, é o FX 9590. 95,90 pra deixar o pessoal dono de FX. Ah, é só o 95,90 que era ruim, o seu era bom, tá? Beleza. Foi uma tentativa de fazer milagre. Foi. Com uma arquitetura que não entregava. Mas é pra você ver como a AMD é a fênix do hardware, né? Porque pra quem tava nisso aqui, que tava literalmente quando o cara que foi um dos pais do Ryzen chegou lá e falaram assim, mano, faz o que você quiser. Ele falou, não, mas eu vou ter que mudar todo o projeto. Faz, então, mano, já tá falindo, faz aí o que você quiser, Você já querido. viu o nosso grau de desespero? Exato, olha os engenheiros chorando no canto ali, ó, no banho, cara, relaxa, faz aí. E aí os caras fizeram o Ryzen. E esse então, foi o ponto que eu considero que foi o erro da Intel, né? Ela, tipo assim, ela tava vendendo pra caramba, só que era quad-core 8 threads, quad-core 8 threads, quad-core 8 threads. E aí dormiu no ponto, né? Aí hoje em dia a gente vê a AMD passando bonito, só vende a AMD hoje em dia. Teve os problemas da 13ª, 14ª, lançaram o Core Ultra que quase ninguém viu agora, na Black Friday tá aparecendo muito promoção. Panther Lake vai vir pra notebook, não sei se vão fazer um refresh pra PC, não sei, só em 2020. Aí meio que o jogo virou, né? É, agora a Intel que tem que correr. Mas é que não tinha mais que quad-core, mas tinha na linha Extreme, né? Só vendia pra
para mercados limitados, com custo extremamente alto. Você acabou de pegar um deles ali, né? Quando eu fui pegar lá um Extreme. Placa-mãe era caríssima e outra coisa, o que dava de problema de BIOS, compatibilidade com memória RAM, eu tive o X79, o X99, Jesus, mano, não quero, esquece. Mas então, 95, 90 vence, mas Intel a gente não esqueceu dessa safadeza aqui. Não esqueceu essa safadeza, não. Porque aqui foi muito pior, não quer dizer que o seu foi bom. Isso aqui não foi bonito, não. Mas falta o mais importante agora, o melhor custo-benefício de todos. Eu acho que é fácil. Vamos lá, meu favorito. Tá muito forte agora. Pouquinho mais caro, talvez, do que vocês estão mirando, mas é o 14600K. 14600K, o mais de todos os tempos, você acha? Cara, ele tá entrando numa série, assim, que é muito núcleo, muito thread, muita performance por núcleo. Ele tem defeitos, precisa de arrefecimento, consome bastante, mas a faixa de preço e o nível de performance que ele tá entregando é uma coisa que eu não lembro algum outro processador chegar. Ele é um i5 que coloca vários i7 pra perder. A quantidade de cores e threads e tudo e mais. Performance geral, então... DDR4, DDR5... É uma pena que tá numa arquitetura que tá aquecendo muito, é a Intel esticando tudo que deu a arquitetura deles ali, mas... É o tiro de misericórdia, né? Mas eu gosto bastante dele. Inclusive, você falou do preço, no dia que a gente tá gravando esse vídeo, esse carinha tá com o preço do que custava esse carinha aqui, né? Que é o 12400F. É um processador que hoje custa ali na faixa dos seus 600. Uma arquitetura que, assim como o 14600, você tem ali 3 gerações de processadores, né? Você tem placa-mãe para DDR4 e para DDR5, então depende da época que você for comprar memória RAM, você escolhe na que tiver mais barato, né? Sim. E vai de boa. E é um ótimo custo-benefício para quem tá querendo montar um PC ali, o primeiro PC ou até mesmo um PC intermediário. Com esse aqui você pode botar até umas 50, 90, tudo bem, vai. A gente pode discutir a questão de carga. Pode, né? Mas não que se deva. Não que se deva, exatamente. Mas é um processador muito barato e tem uma performance bacana. 6 núcleos, 12 threads, bem honesto. E briga bem com o Ryzen 5 5600, inclusive. Eu vou pegar esse aqui, na verdade eu peguei o 7, mas é mais pelo 3D V-Cache, um Ryzen. Esse aqui é o 5700X3D, dependendo de quanto você assistir vídeo, ele não existe anymore. Então já era. Ainda tem alguns PCs, por exemplo, enquanto a gente grava esse vídeo, tem PCs prontos, né? Porque acharam os estoques desses processadores, e esse processador é realmente... O 5700X3D é sensacional, porque ele é um 5800X3D com clock inferior. Acho que são 200 MHz? Pouca Irrelevante. coisa, né? Pro tanto de performance que você vai encaixar nesse orçamento, é suficiente, sobra. É um bom processador para você jogar competitivo, bota muito a M5 no bolso, bota muito o processador LGA 1700 no bolso. E nós temos a versão 5500X3D, que assim, eu não sei quando você tá assistindo isso, mas só compra, porque o 5500X3D vai ser o melhor Ryzen que você vai poder colocar na plataforma M4, ponto. Não dá para colocar nada melhor, a não ser que a AMD lance amanhã um 5400X3D, porque a AMD não para de tirar processador do bolso. Mas esses dois processadores juntos, eu diria que o 5800X3D ele foi revolucionário e tal, mas ele era um processador caro. Sim. O 5700X3D, pro contexto da época, pra plataforma, era um preço muito bom, R$1.500, mais ou menos, botava todo mundo no bolso, botava a M5 no bolso, uma plataforma que você já tem na sua casa, que você já tinha as memórias, você não precisava fazer upgrade de nada, era só trocar o processador, quanto muito uma placa-mãe, porque ela já era meio manquinha e tal, com suporte às últimas tecnologias, e o 5500X3D é a mesma coisa, 6 cores, 12 threads, com uma boa performance que roda basicamente todas as placas na sua faixa de performance e superiores. Dá pra você botar placa que nem era pra estar botando com aquele processador. Ou seja, o que deve ter de gente assistindo esse vídeo que tem o Ryzen 5 2600 ou o Ryzen 5 1500X, pra fazer o upgrade pra esse cara aqui vai dar uma diferença maravilhoso. absurda. Porque a plataforma, mas o meu é PC Express 3.0, não faz diferença. Pra performance do CPU, se for uma placa-mãe que suporte o TDP, principalmente do 5500X3D, perfeito. Então, pra mim, foi, e inclusive consegue superar os mais recentes, porque é um excelente custo-benefício do começo ao fim da vida dele, né? Cara, assim, acho que o meu vencedor é ele, porque teve um momento que esse cara custou R$1.000, R$1.099. Não, custou até menos, né? O 5500 Então, você jogou custar... Teve um momento que isso aqui é imbatível mesmo. Não tem. Exatamente. Hoje tá mais pro 14600K, porque ele também tá chegando nessa faixa de preço. E por outros motivos, por mais núcleos e threads, né, mais multithread. Mas realmente pra máquina gamer, o 5700X3D teve um momento que nada bateu ele. Nada. Custo-benefício, eu acho que é isso. E hoje, eu acho que o representante dele, né, pós-mortem basicamente, é o 5500X3D. Então, se você quer o custo-benefício, também acho que o 14600K ou KF são excelentes custo-benefícios hoje, né, um processador que ninguém dava atenção, e eu não sei, acho que a Intel achou também um monte lá guardado embaixo do tapete, falou, opa, precisamos vender, tem que vender barato, e apareceu num custo-benefício interessante, plataforma morta por plataforma morta, pelo menos isso aqui tem DDR5, amanhã você pode fazer um upgrade, e o 12400F ainda continua sendo um excelente custo-benefício para quem vai montar um PCzinho mais de entrada. Então, todos são excelentes concorrentes, mas eu acho que o campeão vai ser esse aqui. E você pode, inclusive, assistir o outro vídeo que a gente fez lá no Adrena sobre os outros hardwares que não apareceram por aqui. Alguns repetiram porque eles são realmente icônicos, mas acompanha lá no canal da Adrena, se inscreve no canal da Adrena, se inscreve no canal do Emerson BR, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Muito obrigado, Diego.
Volto sempre. Obrigado, Emerson. Vou ficando por aqui, valeu, falou. Até E até a a próxima. próxima.